Carla Zambelli na fila para receber a PF, Nicolas Ferreira e André Fernandes também com medo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o Bloco do Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 21 de janeiro, são agora 12h30, meio-dia e meia, e saiu na manhã deste domingo a informação de que o próximo alvo das operações para pegar os incentivadores, influenciadores dos ataques de 8 de janeiro, que o próximo alvo é a Carla Zambelli. Essa informação foi dada pelo Lauro Jardim, na coluna de O Globo, de que ela será o próximo alvo da operação, que recentemente fez busca e apreensão no gabinete e imóveis, enfim, ligados ao Carlos Jordi, que também andou incentivando os ataques de 8 de janeiro. E a Carla Zambelli é a próxima. Inclusive, o que está em vistas de envolver a Carla Zambelli é a suspensão do mandato dela. A Carla Zambelli é aquela patriotária que sacou uma arma na véspera da eleição do segundo turno de 2022. As imagens percorreram o Brasil inteiro, inclusive os Bolsonaro atribuíram a derrota a ela, né? Como se somente aquilo pudesse ter o peso na eleição, enfim. Como foi a eleição apertada, todo cabelo e ovo será procurado. Então a gente já tem essa investigação contra o Carlos Jordi, na 24ª etapa da Operação Lesa Pátria, e agora sai a informação de que a Zambelli deve ser o próximo alvo das operações Lesa Pátria, o próximo alvo do inquérito que apura, investiga para pegar os incentivadores, os patrocinadores dos ataques à sede dos Três Poderes de 8 de janeiro de 2023. Mas aí não é só ela que está na fila da PF, não. Segundo o Paulo Capelli, em sua coluna no site do Portal Metrópolis, também estão na fila aí o Nicolas Ferreira e o André Fernandes, que são também duas figuras expoentes da agitação da extrema-direita, da agitação bolsonarista, e que também incentivaram os ataques de 8 de janeiro. É evidente que eles não são os responsáveis pelos ataques, esses três, mas eles estavam ali, digamos assim, na linha de frente, como incentivadores, e até hoje ficam repetindo lorota golpistas, né? Isso explica, inclusive, o desespero dos caras com a operação em cima do Carlos Jordi, né? Eles ficaram desesperados nas redes, etc., e procurando o Arthur Lira e toda essa coisa aí, que o Arthur Lira caladinho ficou sobre essas operações. E você tem também, não que dentro, assim, nos bastidores, melhor dizendo, ali dentro do BTE deles ali, ele não tenha dito qualquer coisa aos caras, até para acalmá-los, ou qualquer coisa que o valha. Mas a gente já tem aí esses três na mira, que são três dos maiores biruliros das redes sociais, que ficam instigando a horda de patriotários, a horda de cantadores de hino para pneu. A operação do Carlos Jordi teve como base mensagens trocadas entre ele e um tal de CVC aí, que estava lá no quebra-quebra, nos acampamentos, esse tipo de coisa. Então o que a gente está vendo é também o desdobramento disso, porque o Nicolas Ferreira e a Carla, e o André Fernandes e Carla Zambelli, enfim, esses também devem ter um monte de mensagens trocadas, inclusive com o próprio Carlos Jordi. Então é evidente que eles e outros também, em algum momento, estarão na mira. Vocês percebem que, inclusive, quando teve a operação do Carlos Jordi, o Bolsonaro não deu um pio, não partiu em defesa do seu aliado, não ficou calado
porque ele sabe que não tem o que dizer aí em relação a isso. O próprio também, logo, logo, deve receber a Polícia Federal na sua porta. A Polícia Federal já disse que em 2024 terminou a série de inquéritos em relação ao Jair Bolsonaro e que se avaliar que há necessidade de prisão ele será pedido sim, pedido de prisão a prisão a ele, mas é sempre bom lembrar que quem dá a prisão é o Poder Judiciário, e aí a PF investiga a questão da vacinação, investiga a questão também dos ataques do Rio de Janeiro e das joias sauditas, das famigeradas joias sauditas. Isso só nesse bolo agora aqui que tem essa correlação temporal, desse momento que a gente está vivendo agora. Então, é isso que a gente tem aí, é o medo, né? Assim, a PF vem para cima, os caras sentiram a operação contra o Jordi e estão, como a gente costuma dizer aqui em Alagoas, torando o aço, porque estão na fila. E aí o Lauro Jardim já dá como certo que a próxima da lista, a próxima operação contra um deputado bolsonarista ou um influenciador bolsonarista, o que quer que seja, será contra a Carla Zambelli, inclusive sobre a possibilidade dela ter o seu mandato suspenso, que, convenhamos, ela não devia nem ter iniciado esse mandato diante do que ela fez nas eleições de 2022, ao sacar aquela arma numa discussão para lá que ela teve com um eleitor do Lula, ou coisa que o valha. Já ali, já era para ela não ter tido o direito de assumir o seu mandato, vamos ser muito sinceros com relação a isso, porque o que ela fez é imperdoável, né? Não tem sentido. Então, aos poucos, essas figuras vão caindo. Essa turma que incentivou, que fez coro, que postou vídeo, que incentivou, que pagou, que desafiou o Estado brasileiro. Eu sempre disse aqui no canal o seguinte: o Estado, qualquer que seja ele, brasileiro, estadunidense, qualquer país europeu, e qualquer viés ideológico, Estado socialista, capitalista, social-democrata, ultracapitalista, etc. O Estado comandado pelo Milei na Argentina, o Estado ele se protege. É evidente que tem falhas nessa autoproteção, é evidente que nessa coisa toda de golpe, ou da narrativa de golpe, muita gente vai escapar. É como você pegar um punhado de areia com a mão e uma parte dessa areia vai escapar pelos dedos. Isso é inevitável, mas muitos desses vão cair. Muitos desses vão pagar. E entre eles, eu começo a apostar, estão esses quatro: Carlos Jordi, André Fernandes, Nicolas Ferreira e Carla Zambelli, e o Bolsonaro velho, e talvez um dos bolsonarinhos ali também deve pagar por por esses ataques ao Estado Democrático de Direito, às instituições, etc., a, esse inflame de uma horda com vários e graves problemas cognitivos, que juravam que iam depredar tudo, que o exército sairia dos quartéis e que tomaria o poder e que haveria um golpe que tiraria Lula da presidência da República. Essa horda, que vive constantemente de tensionar a ordem política e a ordem pública brasileira, porque estão sempre, é isso que esses caras estão fazendo, estão sempre tensionando esse tipo de coisa, eles vão pagar, evidentemente, porque o Estado ele se protege, e o medinho deles é natural. Isso explica o desespero, e isso explica o silêncio do Jair Bolsonaro já na operação do Carlos Jordi. Não falou nada, ele sempre tão inflamado nas redes, né? Que é o Carluxo que faz as redes dele, enfim. Mas tão inflamado, com falas agressivas, já tá pianinho, porque o dele tá na reta. Ele também tá nessa fila aí, tá? Mas o caso dele pode ser que demore mais. Até porque ele, além de ser ex-presidente da República, e isso precisa ser levado em conta, por mais que você não gostemos disso, também tem que se levar em consideração o fato de ele ainda ser um agente mobilizador dessa horda, que é, repito, que é menor do que parece, apesar de fazer muito barulho. Barulho eles fazem muito, então parece ser maior. É, mal comparando, é como o suricato.
que é que o suricato faz quando ele se sente ameaçado? Ele fica em pé, para parecer maior diante do seu predador, do bicho que ele se sente medo. A maioria dos animais fazem isso, né? Os gatos se arrepiam todos para parecerem maiores, etc. E é isso que a horda faz. Muito barulho, grita bastante, e aí parece maior. Mas eles têm que estar com medo mesmo, porque eles, dentro dessa peixarada aí, que eu estou citando aqui nesse vídeo, eles são os peixes menores. O Carlos Jordi, a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira e o André Fernandes, eles são peixes menores, independente da notoriedade momentânea que eles possam ter. Agora, né, o pivetão lá, o Nicolas, ele inclusive, que não é pivete, né, ele só tem cara de pivete, enfim. Ele é um mestre em fazer alarde e parecer mais importante, mais diferente do que é. Precisamos admitir isso. Né? A Carla Zambelli está mais apagada desde que foi tratada como responsável pela derrota do Jair em 2022. E os outros dois, eles são mais restritos ali, são menos nacionalizados. É isso que a gente ia dizer. Né? Eu ia dizer bolhas e tal, mas eles são menos nacionalizados. Desses que estão na fila agora, que segundo o noticiário que saiu neste domingo, 21 de janeiro, os mais nacionalizados são o Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli. O Jordi e o André Fernandes, menos. Mas desses peixes aí, todo aí, dessa turma que está aí, eles são relativamente pequenos, não afetam nada. Uma prisão de Carla Zambelli não vai mobilizar ninguém, uma prisão de Nicolas Ferreira não vai mobilizar ninguém, uma prisão do André Fernandes não vai mobilizar ninguém. Já o Biruliro Mor, valeu que há essa possibilidade. Eu já achei que isso fosse maior, não que não mobilize alguém para ir para a rua, para questionar, etc., para voltar a cantar em pneu ou coisa que o valha, mas é menos do que parece, podem apostar nisso, porque se fossem tão grandes quanto aparentam ser, provavelmente essas operações não estariam ocorrendo assim como estão. A gente já teve semana passada e devemos ter nas próximas semanas aí, contra Carla Zambelli primeiro, Nicolas Ferreira e André Fernandes. O Nicolas Ferreira não necessariamente nessa ordem, mas a Carla Zambelli deve ser a próxima. E que venham mais e mais, e que venham todos eles, porque não pode brincar de ficar tensionando a República, brincando de incentivar as pessoas a dar golpe de Estado. A vida é assim, né? A verdade sempre vem. Às vezes vem a cavalo, às vezes vem num camburão, às vezes a PF batendo na porta às 6 horas da manhã. E aí vamos aguardar os próximos dias, porque vai ter muita diversão